Bom dia, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam em sua família, tá? Hoje, né, eu já falei do texto dissertativo argumentativo, mas para eu falar de informatividade, qualidade do texto dissertativo argumentativo, eu tenho que dar uma revisada, tá? No texto dissertativo argumentativo, tá? Mesmo porque eu ainda nem pedi a vocês para fazerem um texto dissertativo. Então eu tenho que preparar, né? Para que vocês fiquem preparados para poder fazer esse texto, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma lembrada. O texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação da opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo, nesse sentido, argumentativo. Bom, isso aí é o que nós, né, temos que fazer. Nós temos que tentar, no desenvolvimento, né, desenvolvimento esse, gente, que eu estou falando para vocês que não pode ser mais um só. O desenvolvimento não pode ter um parágrafo, ele tem que ter 2 parágrafos, porque a dissertação, ela exige que você tenha mais números de linhas, entendeu? Então, quando ele está falando aqui no início, né, que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentações e explicações, ele está falando que você vai dar a sua tese, a sua opinião sobre o assunto e que você depois vai passar para o desenvolvimento para ali você tentar persuadir o leitor, né, convencê-lo de que esta tese ela é verdadeira, ela é correta, através do que? Dos argumentos também verídicos que vocês vão dar, ok? Através de um argumento, não, através de 2 argumentos. Como já disse, tem que ter mais ou menos 25 a 30 linhas. Continuando. Para melhor exemplificar as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo argumentativo, são: problema. No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido, e ademais a tese, a ideia central do texto. Ou seja, seu ponto de vista em relação a esse assunto. Depois vem opinião. Opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. Se você já apresentou a sua tese, você vai apresentar... Isso tudo é no primeiro parágrafo, tá? Na introdução. Você vai também apresentar o quê? De uma forma bem impessoal, que não pode haver pessoalidade, pelo contrário, é impessoal, você vai colocar o seu ponto de vista, tá? Não pode colocar na minha opinião, isso aí é artigo de opinião. Eu acho, não pode. Eu na primeira, nem a primeira do singular, nem a primeira do plural. Nós, que aí você está incluso nele, nós. Tipo, eu vou falar assim, mais ou menos assim, ó. Todos nós sabemos que no país
Não pode. Nós não pode. Então, como é que pode, professor? É sabido que no país você tá imparcial. Você não faz parte desse discurso, tá? Argumentos. O mais importante em um texto citativo argumentativo é a organização, clareza e exposição dos argumentos. Portanto, é importante selecionar exemplos, fatos, provas, a fim de assegurar a validade de sua opinião, sem deixar de justificar. Isso aqui, gente, são tópicos, né, que você pode usar, né, para fazer o seu argumento. Pode usar um exemplo, pode usar um fato, pode usar uma prova, pode usar uma estatística, mas só que isso aí tudo, ou pode usar também relação de, como eu já tinha falado, né, de causa e consequência, mas isso tudo com o quê? Embasado na verdade, tá? Bom, conclusão. Nesse momento, busca-se a solução para um problema exposto. Assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese e, além disto, a proposta de solução do tema, com as observações finais. Aqui você vai fazer o quê? Retomada. Você vai até lá onde está a tua tese, tá? No início, né, na introdução, e vai lá embaixo, na conclusão, vai propor uma solução cabível, não a você, mas ao governo ou a outra entidade, que não sei do que você está tratando, né, de acordo com o que você tratou lá em cima, né, falou, e vai propor uma solução para o problema, tá? Bom, depois nós temos, eu não vou só uma vez estar dando essa pincelada não, porque tem que pincelar mesmo, às vezes mais de uma vez ou duas, tá? Bom, agora sim, chegamos na informatividade e senso comum no texto argumentativo dissertativo. Chamamos de informatividade as informações veiculadas através dos textos escritos ou visuais, como anúncios, artes plásticas, artigos, dentre outros tipos de texto. O grau de informatividade de um texto é medido de acordo com o conhecimento de mundo das pessoas a que ele se destina. Bom, gente, vamos parar aqui um pouquinho. As informações, tá? Informação, a informatividade está ligada a você trazer informação nova. Como assim, professor? Não estou entendendo, não. É o seguinte, você vai fazer um texto dissertativo, né? Aí você começa a tese, dá o seu ponto de vista, e começa a argumentação. Na argumentação você fala, na primeira argumentação, tá? Aí na segunda argumentação você repete, só que com outras palavras, o que você falou na primeira. Bom, aí não tá apresentando nada novo, tá repetindo, redundância. E isso faz com que você perca ponto. Porque você tem que apresentar uma argumentação com informações novas sobre o assunto que você está falando. Entendeu? É a mesma coisa que você apresentar um exemplo sobre o caso, vamos supor, né? Vamos supor que você esteja falando sobre estupro, tá? Ah, tá. Falar sobre estupro, tá.
Aí o que você faz? Você vai lá e, claro, né, que se você gravou alguma estatística das mulheres que são estupradas, né, no ano de 2019, de janeiro até fevereiro, isso não é muito, é muito difícil, né? Mas vamos lá, vamos ver, né? Quem sabe? Então aí você colocou essa estatística, vamos exemplificar. Aí colocou a estatística. Aí chega embaixo, tá? Você vai falar novamente sobre o estupro e quando lá em cima na sua tese você estaria falando da violência contra a mulher. Essa violência contra a mulher, ela pode ser através de estupro ou pode ser espancamento do marido dentro de casa. Então você deveria o quê? Argumentar dando novas informações. Entendeu? E não usar o mesmo argumento que você usou de cima. De cima não adianta. Você pode colocar outro exemplo, mas estupro de novo, não pode. Entende? Aí é que vem a informatividade. É o grau de informação que você está. É por isso que existe um grau de informação biológico que é diferenciado de um aluno de sexto ano para um aluno do ensino médio, primeiro ano. Eu não posso, ou até mesmo nono ano, eu vou dar informatividade de senso comum para um aluno do sexto ano. Eles não vão entender bolhufas. A culpa é deles? Não. A culpa é minha. Por quê? Porque eles não têm esse grau de informatividade. Nós temos que ter essa ideia, que nós, quando escrevemos, nós estamos escrevendo para que público, tá? No caso, tá, uma professora que já fez isso, já fez aquilo, ela já conhece. Conhece. Então eu não posso escrever assim, tá entendendo? Bom, continuando, tá? Ou seja, dizemos que o texto possui de um alto grau de informatividade quando a compreensão mais ampla desse texto depender do texto, depender do repertório cultural do leitor. Eu falei, né? Depende do leitor, o grau cultural também. Se ele mora numa cidade, vamos supor, São Paulo, uma cidade interiorana, bem lá no interior, e ele é uma criança humilde, se ele chega no Rio de Janeiro e você fala assim, poxa, você pode me prestar seu celular aí, eu quero ver se eu pego entrar num site, não sei o que. Começa a falar com ele como se fosse um garoto daqui, né, carioca, né, ou então que seja, né, uma criança que tenha tecnologia, as mãos, né, não tem. A mesma coisa é a informatividade. É preciso que você saiba se esse leitor que você está escrevendo, se ele vai chegar aonde você já alcançou, tá? E o cultural também, né? Que é uma questão de cultura também. Eu falei sobre ele não, o aluno, o garoto não ter, né, essa tecnologia. Ele não é informatizado, né? Um texto é mais informativo quanto menor for sua previsibilidade e vice-versa. Para que haja sucesso na interação verbal, é preciso que a informatividade do texto seja adequada ao interlocutor. Isso que eu falei para vocês. Tem que estar adequada à idade, cultura,
até mesmo a sociedade, né? Ou também, como eu estava falando, se a pessoa vem de uma renda baixa ou a renda mais alta, então padrão mais alto, então tudo isso vai fazer parte do seu, você compor, né, o teu texto. Uma grande parcela dos textos de circulação nacional veiculados pela mídia possui um grau médio, gente, de informatividade. Desta maneira, eles conseguem prender a atenção do leitor e, ao mesmo tempo, acrescentar-lhe novas informações. Então, se você fala uma forma, assim, um grau médio, é até melhor no caso que você vai poder acrescentar umas informações novas, né, que até então o leitor não conhecia, tá? Assim, textos contendo relatos de experiência em química orgânica, por exemplo, apresentará um alto grau de informatividade quando direcionado a todos os públicos, pois, na verdade, ele interessa apenas a um público restrito, aquele que domina os conceitos dessa área científica, ok? E você vai estar levando uma informação nova, onde as pessoas vão ficar interessadas em ler e aprender. No entanto, se a informatividade do texto for muito baixa, o leitor pode desinteressar-se por ele, pelo fato de não apresentar nada de novo ou importante. Este, sim, um dos grandes problemas das redações de vestibulares. É necessário que estas produções apresentem grau médio de informatividade, para que o texto não corra o risco de cair na obscuridade ou relatar o óbvio. É o que eu falei ao tempo atrás, uma hora atrás, que eu estava falando sobre, uns minutos atrás, sobre a pessoa falar argumentar, né? E repetir o argumento embaixo. Não tá acrescentando nada, não tem nada de novo e está repetindo o que vai tornar o texto incoerente e então não é por aí. Você já vai entrando na sua cabecinha que você tem que trazer novas informações sobre aquilo que você está debatendo. Bom, continuando. Um exemplo de informação óbvia é o que comumente chamamos senso comum. São argumentos aceitos universalmente, sem necessidade de comprovação. Por exemplo, o homem depende do ambiente para viver. Ou ainda, a mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Informações como estas já foram comprovadas historicamente. Não precisa de justificativa. Por apresentarem um grau de informatividade muito baixo, têm um valor persuasivo menor. Gente, eu costumo dizer que é frase de efeito, entendeu? A pessoa quer falar bonito, aí vai lá e coloca uma frase de efeito que é tipo senso comum. E é mesmo. Como mulher não sabe dirigir, e são frases que muitas vezes são bastante carregadas de preconceito, né? Além de não ter nenhuma veracidade, nenhuma informação que foi cientificamente comprovada que aquilo realmente acontece, realmente mulher não houve nada disso. Isso aí vai empobrecer o teu
teu texto. À medida que você vai usando esses tipos de frases que são universalmente conhecidas, mas que não tem nenhum embasamento científico, não foi nenhuma delas foram comprovadas, elas vão minorar, tá? O que? A sua informatividade. Ela, em vez de crescer, ela vai abaixar. Vamos lá. Às vezes o senso comum é confundido como lugar comum. Estas são informações obscuras, traduzidas em expressões como o homem não chora, todo político ladrão, mulheres de mal. Além de preconceituosos, não tem base científica, mas mesmo assim vêm sendo repetidas como se repetisse uma verdade universal. E aí você vai lá e pega e joga no seu texto. Acho que vai pegar bem, não. E aí pega mal a beça. A sua persuasão, tá? Através dos argumentos, ela cai. Ela despenca. Por quê? Porque não houve uma persuasão saudável. Houve uma frase que é um senso comum e que não tem base nenhuma comprovada, e aí é como se fosse descartável aquilo do teu texto. Entendeu? Empregada dentro do texto citativo acabam por causar incoerência textual, já que não tem base na realidade. Assim, para que se construa um texto dissertativo que contenha informações relevantes ao leitor, é preciso pesquisar e confrontar diversas fontes sobre a mesma temática, a fim de que o texto apresente argumentos suficientes para levar o leitor a compreender seu raciocínio lógico. A informatividade se caracteriza como a capacidade de acrescentar informações novas ao texto. Bom, gente, acho que deu para entender, né? Agora, eu já vou passar para o outro lado, falar uma coisa. Isso tudo aí que a gente está lendo, né? A informatividade, as informações, as novas, ela não cai do céu, não, gente. Não cai do céu. É imprescindível que vocês leiam, mesmo que seja no site do computador, do seu celular, mas tem que ler. Porque senão vocês não vão ter base para fazer um texto dissertativo, argumentativo. Nem mesmo argumentos à altura, verdadeiros. Estão entendendo? Então, sempre que puder, dá uma lida num site de notícia, e leia a reportagem, entende? Assuntos atuais, né, que estão aí aparecendo, o que está acontecendo aí no país. Procurem ficar atento, tá? Eu não falo de política, não. Política não é o que é pedido, né? Muito, não é mesmo. Esse texto citativo já foi, mas desistiram porque viram que jovem não adianta, que não pega política. Quem quer saber de política, né? Mas vejam textos em sites que falem sobre coisas que estão acontecendo, tá? Tipo o quê? Coronavírus, por exemplo? Não é coronavírus, não, porque isso já está mais do que batido, não é isso, não. É que eu falo, por exemplo,
algumas coisas, né, que com os jovens, como é que estão os jovens hoje em dia, né? São leituras do dia a dia, do cotidiano de pessoas, tá? E que muitas vezes aparecem esse tipo de leitura aparece onde? No Jornal Nacional, no jornal, sei lá, no site ou em revista. Mas olha, esse período que vocês estão aí sem estar na escola, aproveitem para ler. Ler esse tipo de notícias, tá? Para que vocês tenham argumentos, consigam ter informações novas, tá bom? Então vamos lá. E tem o senso comum, né? Que eu já falei o que é, né? Eu só vou dar uma leitura aqui para vocês ler. Para vocês. O senso comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Na filosofia, o termo é utilizado para as interpretações feitas pelos indivíduos, a realidade que os cercam sem estudos prévios ou provas científicas. Características. O senso comum é transmitido de geração para geração na sociedade, por meio dele. O homem embasa o cotidiano e explica a realidade em que ele vive. O senso comum tem como característica a subjetividade e reflete sentimentos e opiniões constituídas por um grupo de indivíduos. Por conseguinte, pode variar de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. Então, tá vendo? Eles tanto não tem nenhuma base, né, que eles passam para outra pessoa de forma diferente. E recebem um novo significado. Também expressa uma avaliação qualitativa, pois considera os efeitos produzidos nos nossos sentidos e órgãos, bem como nos objetos. Determina o agrupamento de coisas, grupos e fatos. Exemplo: atualmente temos a tendência de considerar que toda pessoa muçulmana é terrorista, por conta dos atentados cometidos por alguns indivíduos dessa religião. Assim, o senso comum pode ser generalizador e ainda criar um estereótipo. O que o senso comum faz é isso. Ele joga essa ideia fica universal na cabeça das pessoas. Então, se você vê um muçulmano, você vai sair até de perto porque é terrorista. Não é bem assim. Não é assim. Não é bem assim, não. Não é assim. Deste modo, o senso comum tem capacidade de projetar nas coisas ou no mundo sentimentos de angústia e medo, além de cristalizar preconceitos e prejudicar minorias e indivíduos. É preciso entender que o senso comum é ligado ao instinto, à necessidade que o homem tem de se proteger de um ambiente hostil. Vamos lá. Exemplos. Há um sem número de verdades que nos foram passadas pelo senso comum através das tradições históricas, familiares e culturais. Veja alguma delas. Número 13, né? O número 13 é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira. Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou negócios desse tipo. Mesmo que você não acredite nisso, de alguma maneira esta crença está arraigada no seu cérebro. E talvez nunca você se pergunte por que sexta-feira 13 traz azar. Porque isso não tem nenhuma base, tá? Comprovada cientificamente, não tem nada disso. Cor vermelha. Esse aí estão falando atualmente, mas não, já tem um tempo. Atualmente, há um mito de que vestir as meninas recém-nascidas de vermelho traz sorte. Assim, vemos famílias que fazem questão de vestir suas filhas com roupas desta cor. Qual seria a relação entre a cor vermelha e a sorte? Será que não foi uma invenção dos fabricantes de roupa dessa cor?
É, é bom pensar, né? O mais interessante é que não existe nenhuma cor específica para os meninos. É, não tem, só tem para menina, né? Mole não. Bom, aqui está o nosso dever, tá bom? Fazer o dever no caderno, coloque nome e ano, beijos, vamos ver, ó. O apagão da leitura. Ler e não entender é chaga que afeta até a elite bem formada do país. O que você pode fazer para interpretar melhor os textos que lê? O Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. A escolaridade média do brasileiro melhorou como nunca na última década, assim como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 milhões de exemplares de livros em 2011. O Plano Nacional do Livro e Leitura mapeou 900. Atividades listadas pelo Estado para incentivo à leitura. Entretanto, os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso. Se é verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet, também é fato que nossa qualidade de leitura, historicamente ruim, ganhou agora precisão de pesquisa. O indicador do alfabetismo funcional 2011-2012 do Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, mostra que só 1 em cada 3 brasileiros com ensino médio completo é de fato alfabetizado. 35%. E 2 em cada 5 com formação superior, 38%, tem nível insuficiente em leitura. É gente que ocupa refinado nicho das pessoas qualificadas do país, parcela significativa da população, mas que simplesmente não entendem o que leem. Tá vendo, gente? Tem diploma e não adianta muito, não. Olha só, isso aqui vocês vão responder no caderno, tá? Esse exercício. Com base na leitura do texto, depende-se que a autora predominantemente defende um ponto de vista sobre o assunto com argumentos convincentes, explica uma ideia que já foi comprovada por instituição de pesquisa, narra um episódio que exemplifica o problema citado, descreve o problema presente do Brasil sem defender nenhum ponto de vista, indica comandos que devem ser seguidos para minimizar o problema em questão, para substituir a palavra chaga em ler e não entender, é chaga que afeta até a elite bem informada do país, pode-se utilizar mantendo o mesmo sentido o termo ferida, problema, questão, desafio, insatisfação. Com base na interpretação do período, o Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. Pode-se reconhecer que a autora defende a tese de que o povo brasileiro está praticando uma leitura diversificada e com mais qualidade. Não houve nenhum avanço com relação à leitura dos brasileiros. O povo brasileiro não adquire em sua formação acadêmica as habilidades leitoras necessárias para tornar um crítico leitor. O nível de leitura dos brasileiros estão provocando a cada dia devido à presença da internet. O brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldade em compreender e interpretar o que lê. Comprovar a ideia de que o brasileiro está lendo mais, a autora fez uso de quais informações? Opinião especialista, referência histórica,
dados estatísticos, citação de livros e filmes, exemplos de casos reais. 11. Entretanto, os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg do atraso. A conjunção, entretanto, ao introduzir a oração destacada, estabelece uma ideia de contrariedade, acréscimo de informação, conclusão, contrariedade em relação, comparação entre dois problemas. Olha só, gente, eu coloquei essa questão para lembrar a vocês os conectivos, tá? Por isso que tá aqui, ó. A oração destacada estabelece uma ideia de, ok? Para vocês marcarem, tá? E, entretanto, os sintomas do avanço aparecem a ponta do iceberg, atraso, novamente. Ó, o problema discutido é simples, é fácil, tudo isso está no texto. Não houve avanço no nível de leitura do brasileiro, somente atrasos. O problema em questão é bem maior, mais sério do que aparenta ser. O atraso na leitura do brasileiro é devido à falta de estudo. Houve muitos avanços na questão da leitura, os problemas que persistem são irrisórios. E o 13, é gente que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas do país. A expressão destacada tem o mesmo sentido. Posição social, espaço natural, lugar, destaque, minoria letrada, grupo majoritário. Bom, gente, é isso. Então, por hoje é só. Eu peço a vocês uma coisa. Que vocês me enviem até quarta-feira, tá? Esse exercício com nome, um ano também, tá? Para que eu possa corrigi-lo antes de eu mandar a correção minha, né? Então não tem nada a ver, tá bom? Então tá. Fiquem com Deus, um beijinho em cada um de vocês e tenham um excelente final de semana, tá bom?